Muito boa noite, senhoras e senhores e jovens presentes. Estamos reunidos na Câmara Municipal para a sessão solene de hoje, 8 de dezembro de 2014. Nesta oportunidade será outorgada a medalha pós-mortem aos familiares e amigos do professor doutor Fadel Davi Antônio Tuma Filho. A homenagem segue o Decreto Legislativo número 469/2014, de autoria do excelentíssimo vereador, senhor Dalberto Cristofoletti, e aprovado pelos demais vereadores. Solicito ao primeiro secretário, o excelentíssimo vereador Dalberto Cristofoletti, para que proceda a leitura do decreto legislativo que deu origem à homenagem desta noite. Decreto Legislativo 469/2014, processo número 14.252. Projeto de Decreto Legislativo número 022/2014. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos o seguinte: Decreto Legislativo concede a medalha pós-mortem aos familiares do professor doutor Fadel Davi Antônio Tuma Filho, que em vida se destacou pelos relevantes serviços prestados à comunidade rioclarense, junto ao ensino superior, no Departamento de Geografia do IGCE-Unesp, Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, Campus Rio Claro, São Paulo. Artigo 1º. Fica conferida a medalha pós-mortem aos familiares do professor doutor Fadel Davi Antônio Tuma Filho, que em vida se destacou pelos relevantes serviços prestados à comunidade rioclarense, como professor doutor no Departamento de Geografia do IGCE-Unesp. Artigo 2º. A medalha pós-mortem será conferida aos familiares do senhor Fadel, independente de ter nascido em Rio Claro. Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Claro, 28 de outubro de 2014. Agnello da Silva Matos Neto, presidente da Câmara. Maria do Carmo Guilherme, primeira secretária. Dalberto Cristofoletti, segundo secretário. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rio Claro, na mesma data supra. Ceciliana Aparecida de Batista, diretora-geral. Projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Dalberto Cristofoletti. A educação tem sido há muito tempo a razão de nossa caminhada. Por isso, buscamos soluções e alternativas para o reconhecimento de educadores que foram em vida importantes na formação de professores e pesquisadores que vieram de diversas partes do Brasil estudar na Unesp de Rio Claro. A comunidade acadêmica e a cidade de Rio Claro ficou mais triste no dia 20 de julho de 2014. Nesta data faleceu o professor doutor Fadel Davi Antônio Tuma Filho, 66 anos de idade, lotado no Departamento de Geografia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro desde 1987. Professor doutor Fadel era geógrafo formado pela USP, Universidade de São Paulo, e com cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e livre docência pela Unesp de Rio Claro. Sua área de atuação era geografia cultural, geografia do Brasil, Amazônia brasileira, literatura e geografia, história do pensamento geográfico, geografia e ensino. Durante muitos anos, o professor era colaborador do grupo de estudos da localidade. Assim, portanto, o homenageado destaca-se em nossa história como um importantíssimo educador que contribuiu na formação de educadores e pesquisadores de diversas partes do Brasil, que vieram estudar no Departamento de Geografia da Unesp Rio Claro. Portanto, seus familiares e amigos hoje aqui comparecem para receber a medalha pós-mortem pelos relevantes serviços prestados a Rio Claro e ao Brasil. Porque o professor doutor Fadel Davi Antônio Tuma Filho continua vivo em nossa memória
e permanecerá eterno em todos os corações. Recebam de todos nós muitos aplausos. Para a sua mensagem, convidamos o excelentíssimo vereador, senhor Adalberto Cristofoletti, autor do decreto legislativo. Boa noite, saudar o Milton Luz, representante do prefeito municipal. Obrigado pela presença, Milton. Saudar o vereador João Zaine, que fez questão de estar presente nessa solenidade. Assim que eu avisei que nós íamos fazer essa homenagem para o Fadel, o João Zaine se prestou, né, a estar presente desde o primeiro momento. Cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Agnello Matos, que também fez questão de estar presente aqui. Obrigado mais uma vez, Agnello. Né? E um cumprimento especial para a Marisa, né, que está presente conosco aqui hoje. Nós também recebemos a Marisa lá no gabinete, né? Nós avisamos que iríamos fazer a homenagem para o Fadel, que nós fazíamos questão de fazer essa homenagem, embora a Unesp também tinha feito a sua homenagem, né, mas nós falamos, olha, nós também, a Câmara Municipal, precisa fazer essa homenagem ao Fadel, né, como meu professor, meu amigo, né, e companheiro durante muitos anos aí, em várias lutas. Cumprimentar, em especial, também os filhos do Fadel, né, o Fadel Neto e o Yuri, né, aqui presentes. Obrigado, Fadel, obrigado, Yuri, pela presença, né, o Fadel e o Yuri têm um detalhe importante, que eles também participam da parte política, né, da vida política, tanto o Fadel, né, na procuradoria, quanto o Yuri na militância, não é? Isso é muito importante também para nós. Fazer uma saudação a todos os outros familiares do Fadel, os amigos do Fadel aqui presentes, obrigado pela presença. Fazer uma saudação especial para os professores, não é, que tanto tempo estiveram lá com o Fadel, né? É que solenidade na Câmara tem essa formalidade, né, viu, Marisa? Porque se o Fadel estivesse aqui, ele já estava xingando, viu? Não é? Se a gente conhece bem o Fadel, não é verdade, Brei? Se o Fadel estivesse aqui, ele já tinha falado uns 5, 6 palavrão, viu, Agnello? Né? Ele já, né, já estava incomodado com a formalidade, né? E por isso que o Fadel era essa figura apaixonante, já estava chutando a cadeira, entendeu? Né? Ele ia gostar muito aqui das sessões da Câmara também, porque de vez em quando tem isso também, tá? Então, fazer uma saudação aos professores, né? O Adler, o Tavares, o Enéas, o Silvio Brei, obrigado, todos os outros professores que estão aqui presentes, as lideranças partidárias, o Coringa, o Dr. Reginato, todos os outros aqui presentes, obrigado pela presença, Coronel Tomazella, Capitão Iricura, Capitão, né? Capitão Iricura, e todos os outros presentes, obrigado a Wanda, esposa do João Zaine, todos os outros presentes, muito obrigado pela presença nessa noite. E se fazer uma saudação especial, eu ia deixar para o Zaine, mas já adiantando, né, com certeza ele vai falar isso, a loja Estrela do Rio Claro, que tantos anos o Fadel esteve presente. Sobre a loja, o Fadel, uma vez, Marisa, me confidenciou numa de nossas conversas lá na sala dele da geografia, que as experiências fortes dele tinha sido o casamento, viu, Marisa? Tinha sido o nascimento desses meninos aí, né? Ele falou, olha, Adalberto, o que é experiência forte para mim, né? É a relação com a minha esposa, é a relação, quando eu vi meus filhos nascerem, mas tem uma coisa também que eu falo, eu me arrepio todo. Aí ele me disse do ritual dele de iniciação, né? Todo o processo dele de iniciação na loja maçônica. Então ele disse, olha, é uma experiência, uma das coisas mais bonitas que eu vivi, Adalberto, né? E ele fazendo essa confidência para nós. Então, o Fadel, gente, o Fadel era isso, né? Assim, para a gente resumir o Fadel, talvez a palavra arrojado seja uma das, né, qualidades que a gente possa usar no Fadel.
nós estávamos rememorando aqui a sua biografia. É só vocês seguirem o rastro histórico do Fadel para vocês verem que se tratava e se trata, né, porque o espírito dele está aqui, de uma pessoa diferenciada, não é? Nascido em Manaus. Manaus é uma cidade cosmopolita, não é isso? Uma cidade de encontro de rios, encontro de povos, encontro de culturas. Não à toa, depois ele vai lidar com a geografia cultural, né? Você veja como a vida da gente, uma hora ela monta todo quebra-cabeça, né? Às vezes não montou ainda porque não chegou a hora, mas ela vai montando o quebra-cabeça. Então ele nascido em Manaus, Manaus é uma cidade multicultural, depois ele da geografia cultural. Serviu o exército, né? Ele serviu o exército. A gente via, né, que o Fadel ele tinha essa coisa da missão, né, essa coisa do militar, essa coisa, vamos dizer assim, que a gente chama aspas, né, do papo reto. Isso foi sempre uma coisa que eu admirei no Fadel, mas que é uma coisa também presente nas Forças Armadas, né? Quer dizer, é A, é B, quer dizer, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Nós temos uma missão, vamos cumprir essa missão. Foi uma das primeiras coisas assim que me encantou no Fadel, né? Quer dizer, essa coisa nada de falsidade, né? Aquela coisa bem direta, bem divertida, bem despachada, né? Porque o exército tem essa característica, quer dizer, de formalidade, mas também de clareza, né? De missão. Isso atraiu bastante a gente também. E o Fadel, né, ele entrou na minha vida num momento até, de certa forma, difícil, porque eu era de um grupo de pesquisa e não estava dando certo a pesquisa, e o grupo, né, estava complicado. Aí depois eu fui fazer uma pesquisa com o Fadel, né? Ele aceitou ser meu orientador, né? Mesmo eu saindo de um outro grupo de pesquisa, né? Ele não teve nenhum preconceito de não ter dado certo lá, e ele me acolheu num outro grupo de pesquisa, num outro tema. Aí, inclusive, nós desenvolvemos um trabalho interessante sobre territorialidade da religião aqui em Rio Claro, inclusive com uma bolsa da FAPESP, né? Quer dizer, o Fadel foi aquela primeira vez que eu tive uma bolsa da FAPESP, uma bolsa de estudos, foi justamente o Fadel que proporcionou esse momento para nós. Então, o Fadel é isso. O Fadel sempre teve experiências boas, não é? A gente sempre acompanhava. O Fadel gostava muito de todos vocês da Unesp, não é? Mas o indivíduo que ele andava grudado mesmo, né, Brei, era com o Adler, né? Não é? Ele gostava de todos vocês, mas ele vivia grudado com o Adler, gostava muito do Adler, né? E fazia as excursões, não é isso, Adler, né? Então, o Fadel também tinha essa preocupação com a questão da interdisciplinaridade, né, de trazer as diversas áreas da geografia, de conversar sobre isso. Ele transitou por várias áreas da geografia, né, muito importante isso, né, e trouxe a questão da obra do Euclides da Cunha para dentro da geografia também, né. A princípio é uma literatura, a princípio, mas eivada de contexto geográfico. Ele soube trazer isso muito bem, participar ativamente disso. Euclides da Cunha também um grande patriota. Então, no Fadel tinha esses sentimentos. Então, o que a gente deve guardar do Fadel, e que está presente, está vivo, né? Embora seja uma medalha de homenagem, mas é esse espírito arrojado do Fadel, multicultural, divertido, transparente, disposto a qualquer coisa, né? Nós falávamos, Fadel, eu sei que você está disposto a qualquer coisa, mas não vai dar tiro nos bandidos, né, Fadel? Mas não adiantava falar isso, né? Ele também, quando precisava, enfrentava os bandidos, não é, Marisa? Mas a gente avisava para ele não fazer isso, não é? Então, aqui fica um grande carinho, né? Eu devia isso para o Fadel. Eu fiquei muito emocionado, Agnello. Agnello sabe que quando começa as sessões, né, Agnello, a gente recebe a ordem do dia, né? Quer dizer, o que vai ser discutido. Aí eu peguei a ordem do dia, né, Agnello? Eu li lá, Fadel, homenagem ao Fadel. Aí passou todo aquele filme da Unesp na minha cabeça, os momentos, as conversas, né? E depois eu vim a conhecer, né, na parte final, porque primeiro eu conheci o Fadel, depois eu vim a conhecer os filhos do Fadel, né? Aí o Yuri, né, a gente se encontrava por aí, e de repente, né, Yuri, uma vez nós fomos na posse de uma pessoa muito querida por você, Agnello, presidente, né? Na posse do Lula, né? A primeira posse do presidente Lula, nós estávamos lá presentes em 2003, passamos o ano novo na estrada, né? Porque a posse é dia 1º. Se você sair de ônibus aqui no Rio Claro, não tem jeito, você vai ter que passar a posse na estrada, e foi o que aconteceu, não é isso?
E aí nós fizemos uma festa danada quando deu meia-noite, não deixou de ter festa, né, Yuri? Né? Bem ao espírito dos Fadel, né? Essa alegria, essa coisa muito bonita. Então depois ia conhecer os filhos dele, conheci o Fadel também, neto, na questão política, debatendo. Então para nós, assim, hoje, para mim, especialmente, assim, é um momento de alegria, um momento de celebrar o espírito do Fadel. É um espírito que é eterno, que as pessoas têm que aprender, tem que ser mais estudado. O Fadel deixou um exemplo, por isso que é importante a presença dos professores da Unesp aqui, que deram aula para mim também, viu, Agnello? Né? E eu era mais ou menos aluno, né? Mais ou menos, eu era às vezes bom, às vezes mau aluno, entendeu? Né? Mas todos eles me ajudaram muito, agradecer muito, né? Todos vocês fizeram questão de estar aqui presentes, estar presentes na outra homenagem que foi feita ao Fadel. Então é isso, pessoal. Enfim, recebam aí o nosso abraço caloroso aqui da Câmara Municipal. Marisa, mais uma vez, receba o abraço caloroso da nossa Câmara Municipal. E fica isso aí, o exemplo de amor, de carinho do Fadel e desse cidadão cosmopolita, que todo mundo, né, tenha dentro do coração isso que o Fadel tinha em demasia, graças a Deus. Muito obrigado, a salva de palmas, não para mim, mas para o Fadel, né, mais uma vez. Muito obrigado. Convidamos também o professor, doutor, senhor Adler Guilherme Viadam, para a sua mensagem. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos componentes da mesa. Marisa, me sinto extremamente honrado e com grande emoção em função dessa homenagem de destaque ao professor Fadel. Agradeço, portanto, ao vereador Alberto Cristofoletti por ter tido essa lembrança. Aproveito as palavras do professor Antônio Carlos Tavares, porque considero que essa medalha pós-morte, ela transcende a família e se estende a nós. Particularmente a mim, porque eu tive a oportunidade de passar por momentos bem diferenciados ao longo de uma vida com o professor Fadel. Nós fomos amigos da adolescência e chegamos à velhice. E nós participamos também de uma carreira paralela, desde a licenciatura, o bacharelado, passando pela especialização, mestrado, doutorado, livre docência, a adjunto. Então, uma carreira de décadas, onde priorizamos, e naquele momento essa opção era rara entre jovens, o magistério, a educação, porque sempre acreditamos que o sucesso do país é a educação. E sempre tivemos isso como um norte, quando outros jovens faziam outras opções profissionais. Eu tenho muito orgulho do Fadel. Primeiro, pelo carinho que ele me tratava. Ele foi um militar, como foi dito, e ele foi meu protetor, porque em tempos de ditadura, a minha opção foi combater a ditadura. E ele me protegia dos riscos que eu corria. Essa era a hombridade que ele tinha,
a grandeza maior que ele tinha. E cheguei a agradecê-lo várias vezes por essa atitude em relação à minha pessoa. Porque, no fundo, ele compartilhava também do processo democrático. Devo dizer que, em termos da universidade, ele se diferenciou no sentido, e poucos que não estão afeitos à universidade ou passaram pela experiência da universidade, conhecem. A universidade ela está afincada em 3 bases: o ensino, a pesquisa e a extensão. O professor Fadel executou com primazia as 3. Ele ensinou, ele pesquisou e estendeu o produto da pesquisa e do ensino à comunidade mais próxima. Como o professor Antônio Carlos Tavares lembrou, ele dirigiu, durante décadas, o Laboratório de Apoio ao Ensino à Geografia, que não se restringia apenas aos alunos da universidade. Esse laboratório, vou usar essa imagem, pulava os muros para a comunidade mais próxima. Então, preparou professores que jamais tinham adentrado a universidade para receber conhecimentos advindos da pesquisa num aprimoramento para o processo educativo dos seus correspondentes alunos. E isso ele fez com a maior presteza. E isso ele fez com a maior devoção e com o maior esforço. Se eu tenho um orgulho, foi ter participado ao lado dele também desse empenho. Só que o empenho dele foi muito maior do que o meu. Eu poderia ficar falando aqui muito mais tempo a respeito dessa figura importante, não só a Rio Claro, não só a região, a São Paulo, ao Brasil. A preocupação que ele tinha e a brasilidade que ele tinha e assumia. E também, obviamente, o respeito que ele tinha à universidade. E, em relação à minha pessoa, porque nós somos de áreas diferentes, toda obra ou artigo científico que aparecia e que batia diretamente com os meus interesses, ele antecipava e me entregava. Olha o que ele fazia para mim. Não era a área dele, era a minha área. Carinhosamente ele me chamava de grandão por razões óbvias. Então ele trazia e falava: isto é da sua área, li e é muito bom. Isso significa que ele não tinha vaidades, as chamadas vaidades acadêmicas. Isso significa que ele tinha solidariedade. Uma coisa tão difícil de se encontrar hoje em dia, principalmente em termos atuais, onde nós estamos vivendo um momento perigoso no país. E se ele estivesse aqui do meu lado, ele ia falar: é verdade, grandão. E temos que falar isso em qualquer lugar. O Brasil passa por um momento perigoso. Um momento de ódio. E isso não faz parte da nossa cultura. Nunca fez parte da minha, nem da dele. Eu amo o Brasil, como ele também amava o Brasil. Para concluir, tivesse sido formalmente aluno do professor Fadel,
teria dito a ele a mensagem do poeta Carlos Drummond de Andrade, num pequeno poema onde ele condensou todo o esforço de um professor, toda a dedicação de um professor. Então, ele escreveu. Porque o latim, vou fazer um paralelo para explicar o poema, deixou de ser disciplina ensinada há mais de 50 anos nas escolas. Infelizmente, foi abolido o latim. Mas o Drummond de Andrade teve um professor de latim. E o Drummond de Andrade fez essa homenagem, que eu entrego ao Fadel se ele tivesse sido o meu professor formal. O poema é o seguinte: Arduino Bolivar, o teu latim não foi perdido para mim. Muito aprendi com você. A vida pode ser um verso sem sentido, mas ela tem uma música maravilhosa. Obrigado por vocês, obrigado pela homenagem e orgulho de ter como amigos os filhos do Fadel. 2 não estão presentes, a Adra mora muito longe e o Alex não pôde marcar sua presença, né? Que eu conheço desde crianças, e a companheira de todos os momentos do meu grande amigo que foi o professor Fadel Tuma. Obrigado pela homenagem que você prestou ao meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Marisa. Dizer 2 palavras. Vivi 46 anos com o Fadel, completei 43 de casada. E o Fadel pensava como um cientista, mas em casa ele agia como um poeta. Sempre escreveu versos de amor, bilhetes, flores. Foi um verdadeiro romântico, fora de época, né? Por isso tem me deixado muita saudade. Queria agradecer a todos vocês.